Geografia Bíblica, capítulo 17. Outras regiões próximas à Mesopotâmia. Devido à sua importância, não poderíamos deixar de considerar outras regiões, algumas dentro do vale, estritamente da Mesopotâmia, e outras adjacentes. Naturalmente, não pretendemos fazer um estudo exaustivo dos países e das cidades da importante região. Daremos apenas pinceladas largas e rápidas, a fim de que tenhamos ideia do conjunto do que foi esse vasto território. Arã, a palavra Arã, do hebraico Aram, como nome de cidade, aparece 12 vezes na Bíblia, e aí tem as referências, que vai de Gênesis até Atos. Também designa o nome de 3 homens, o irmão mais novo de Abraão e pai de Ló. Gênesis 11, 26, 29. Um dos líderes da tribo de Judá, filho de Caleb, com sua concubina, 1 Crônicas 2,46. E um levita que viveu durante o reinado de Davi, 1 Crônicas 23, 9. Arã, o termo Arã, do hebraico Aram, também designa homens, em Gênesis 10, 22, 23, etc. Na versão Almeida, quando eu falo etc., são outras referências que eu não cito. Na versão Almeida atualizada, essa palavra indica um lugar geográfico apenas uma única vez, Números 23, 7. Já na nova versão internacional, no caso na NVI, essa indicação também consta em Juízes 10, 6 e Oséias 12, 12. Aqui a Almeida atualizada traduz por Síria. Fora da Bíblia, o termo Arã aponta povos que habitam da Síria ao Eufrates. No hebraico, entretanto, aparece associada a cidades e regiões, sendo estas as principais: Arã, Bet-Reob. O significado é espaço livre, rua, designa povoações diversas, idênticas a Bet-Reob de Juízes 18, 28, situada na extremidade setentrional da Palestina, próximo às nascentes do Jordão e do Hermon. Os 12 espias enviados por Moisés tocaram na parte norte de Canaã, Números 13, 21 e 22. Mais tarde coube à tribo de Dan. Os sírios dessa região lutaram contra Davi, 2 Samuel 10, 6. Não estava distante de Laís e hoje é Tel El-Quedi, o ocidente de Cesareia de Filipe. Arã Damasco. No hebraico registra-se Arã Dameseque, no grego Surias Damascou, no latim Síria Damasci. Refere especificamente à Síria. Seus limites iam ao norte com Emate e ao sul com Israel, a leste com o deserto sírio-arábico e a oeste com a Fenícia e o Mediterrâneo. Israel e Arã Damasco viveram relações tanto de amizade como de embates, que muitas vezes terminaram em sangrentas batalhas. E aí vem as referências aqui. Arã Maacate. No grego lê-se Suria Maacá, pequeno território encravado no sopé do Monte Hermon. Limitou outrora com a herança de Jair, filho de Manassés, e com os domínios de Og, Deuteronômio 3, 4 e Josué 12, 5. A Bíblia afirma que esse território foi dado aos filhos de Israel, que não conseguiram desapossar o inimigo, Josué 13, 13, tendo de conviver com eles em seu meio. No tempo de Davi, uniram-se a Amon com o propósito de esmagar Israel, mas foram derrotados. 2 Samuel 10, 6, 8 e 1 Crônicas 19, 6, 7. Arã na Araim, literalmente significa Arã dos dois rios, referindo-se por certo ao Tigre e ao Eufrates. Aponta então para a Mesopotâmia, especialmente a setentrional. Coincide com a atual Algerizá, isto é, a ilha. Ocupava o planalto entre o Abur e o Eufrates, tanto na margem oriental como na ocidental.
A cidade de Petor estava nessa região, Deuteronômio 23:4. Era a terra de Balaão, o falso profeta, de Terá, de Naor, de Abraão, Betuel e Labão. Gênesis 24:10. Foi berço natal de Rebeca, irmã de Labão, e que veio a ser esposa de Isaque. Gênesis 25:20. Jacó fugiu da ira ardente do seu irmão Esaú para esse território, onde permaneceu por mais de 20 anos. Arã-Naaraim ficava a meio caminho entre o Golfo Pérsico e o Mediterrâneo. Não era uma cidade, mas uma região. Nessa parte, o Eufrates alagava as terras. Formaram-se pântanos em alguns lugares. O material de aluvião vindo das altas montanhas do norte sedimentaram uma vasta região, formando como que uma ilha imensa, Arã-Naaraim. Numa parte de Arã-Naaraim estava Arã, a cidade de Labão. Os caravaneiros que iam do extremo sul da Mesopotâmia ao Mediterrâneo e vice-versa descansavam em Arã-Naaraim. Era lugar aprazível, com água e sombra. A região foi invadida inúmeras vezes por hordas semitas que deixaram marcas indeléveis na sua cultura e região. Essa terra elevada ocupava um vasto território ao norte da Mesopotâmia. Ficava ao sul dos montes Taurus e dos Mazios. Avançava para o rio Abur e incluía toda a área ocupada pela Síria de hoje, lá do Eufrates ao Mediterrâneo. Arã era a principal cidade do Arã-Naaraim. Era pouco irrigada, mas suas fontes e canais supriam de água e tornavam a região fértil. Gênesis 24:16. O assiriologista e linguista britânico Archibald Henry Sayce afirma que Arã-Naaraim, do Antigo Testamento, é a Naarina dos textos egípcios, principal cidade dos midianitas, e que os dois rios referidos são o Eufrates e o Orontes. Outros interpretam os dois rios como o Eufrates e o Abu, cujo curso está nos contrafortes dos montes Mazios. Isso, porém, não passa de especulações sem fundamento. Os dois rios são realmente o Tigre e o Eufrates, com base em Gênesis 31:21. Sabemos que Arã, a cidade de Labão, ficava ao oriente do Eufrates, porque Jacó o atravessou rumo à montanha de Gileade, que fica no ocidente dessa região. James McAdams assevera taxativamente: Arã, a cidade de Terá, Naor, Betuel e Labão ficava em Arã-Naaraim, território localizado ao território do Eufrates. Para essa área, até o Tigre, o autor de Juízes, referindo a Cusã-Risataim, chama de Mesopotâmia. O termo Padã Arã é também usado com referência a esse distrito de entre os rios Eufrates e Tigre. Concluímos deste breve exame de citações escriturísticas que as alusões mais antigas a Arã, Arã-Naaraim ou Padã Arã, referem-se principalmente, se não exclusivamente, ao sul das montanhas Tauro-Mazio, e que se estende em direção ao rio Abur, 320 km aproximadamente. Arã-Zobá, reino arameu no sul da Síria, fundado no segundo quartel do século XI a.C. Era o mais importante no tempo de Davi. Teve curta duração, começava nos Antilíbanos, estendendo-se até a vertente ocidental dos Líbanos, abrangendo grande porção de terra no norte da Jordânia e alcançando o Eufrates. Os seguintes textos bíblicos provam sua existência, seu esplendor e sua decadência. Mitânios, localização, pertence à Mesopotâmia setentrional. Nasceram e se tornaram grandes e famosos entre os séculos 16 e 14 a.C. Suas fronteiras foram se alagando e iam do Tigre, incluindo a Síria, até o Orontes, e outras vezes chegaram mesmo ao Mediterrâneo. Sua capital foi Vassucani, no Alto Abur. Nomes aparecem como Mitanos, Irritas, Naarinos e Anigalbatanos. Origem: os primitivos habitantes da região eram os horeus semitas, agricultores e artesãos pacíficos e bondosos.
De repente, uma horda procedente do planalto indo-iraniano invadiu o território dos Oreus. Essa horda era constituída de nobres, porém belicosos e sanguinários. Dominou os nativos, organizou o seu feudo, tornaram-se senhores da situação, mantiveram relações diplomáticas com os habitantes e os egípcios. Monarcas mitâneos deram suas filhas em casamento aos monarcas egípcios Tótemes IV, Amenófis III e Amenófis IV. Por causa disso, os hititas se tornaram seus figadais inimigos. Tiveram guerras quase sem tréguas. Em 1365 a.C., os hititas subjugaram Mitivasa, último rei independente dos mitâneos. Seus principais reis foram Sutarna, 1500, Buratarma, Salsatar, 1460, Artama, 1440-1425, Sutarna II, 1405, Artatã II, Artazumara, Dusrata, 1485, Sutarna III. Depois deste, governou um rei desconhecido e, por último, Mativasa, 1365. Os Oreus aparecem no Antigo Testamento. Civilização. Os mitâneos. Então aí a referência dos Oreus está em Gênesis 14:6, Deuteronômios 2:12-22 e etc. Tem outros. Civilização. Os mitâneos deixaram marcas de sua adiantada civilização. Seus documentos escritos são minguados, pouco se tem desenterrado. Religião. Politeístas, idólatras, adoravam Tesúbio, deus da tempestade, e sua parceira Epa. No mais, seguiam os passos dos assírios em matéria religiosa. Hititas, Iteus e Eteus. Povo famoso da antiguidade, seu império foi sepultado e dominou por alguns milênios no mais completo esquecimento. Graças aos esforços da arqueologia, o povo hitita ressuscitou e as pedras e os monumentos contaram a impressionante história desse povo estranho e com um passado tão glorioso. Nome: no hebraico é Ititim Beniret, no grego Etaioi, no latim é Etaei. Quem eram? Um grupo étnico. Habitavam a terra de Canaã desde os tempos de Abraão. No tempo da conquista foram subjugados por Josué, Deuteronômio 7:1 e Juízes 3:5. Descendentes de Et, filho de Canaã, Gênesis 10:15. O grupo de Canaã já foi estudado no capítulo 2, as nações cananeias. Os limites da terra prometida de Israel eram desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Josué 1:4. Esse não é o mesmo grupo mencionado em Gênesis 23:3, cuja origem vem de Canaã, Gênesis 10:15. O primeiro grupo habitou em Canaã, na região de Hebron, foi onde Abraão os encontrou e de quem comprou a cova de Macpela, Gênesis 23:17-20. C.W. Ceran queixa-se do atraso a respeito do povo hitita em enciclopédias alemãs e francesas até pelo ano 1871. Ele então conclui: hoje sabemos que o povo hitita, no segundo milênio a.C., era uma considerável potência política cujos domínios ocupavam toda a Ásia Menor, estendendo-se até a Síria, chegou a conquistar a Babilônia e enfrentou o Egito em muitas batalhas vitoriosas. Território. O núcleo central do Império Hitita, com sua capital em Atos, hoje conhecida como Bogascoi, ocupou o território da Ásia Menor com uma área de 450 mil km². Os rios mais famosos dos hititas são Halis, Sangaria e Menandro, 26 lagos. Alguns semelhantes aos suíços e num antiplano de 400 por 250 km, com aproximadamente 1.100 metros sobre o nível do Mediterrâneo. Na costa meridional está o famoso Taurus e a Cordilheira Póntica, ao longo do Mar Negro. Ceran diz que Kayseri é frio como Amsterdã e quente como Tolosa.
e nas florestas dos Taurus ainda se encontram ursos solitários, lobos, serpentes semelhantes às da África, hienas e chacais. As fronteiras dos hititas oscilam de acordo com suas vitórias ou derrotas ao longo curso de sua história quase milenar. No esplendor de sua glória, alcançaram o litoral do mar Egeu pelo ocidente e pelo sudeste tocaram a Mesopotâmia setentrional. Pelo sul conquistaram a Síria, seus exércitos conseguiram chegar à Babilônia e, através da Palestina, aproximaram-se da fronteira do Egito. Origem. O Novo Dicionário da Bíblia afirma que o Império Hitita foi fundado em cerca de 1800 a.C. por uma nação indo-europeia que havia estabelecido na Ásia Menor cidades-estados desde cerca de 2 séculos antes. A Enciclopédia da Bíblia afirma: até fins do terceiro milênio, a região de Alis esteve ocupada por povoações de origem e de história ainda desconhecidas. Sabe-se apenas que não foram indo-europeus. James Adams conclui com uma longa lista de razões sobre a origem dos hititas assim: os hititas vêm sob essa classificação de origens incertas. Ainda ninguém tem aventurado uma teoria da linhagem hitita que tenha aprovação geral. Knight afirma: os hititas eram não semitas. Duncan assevera: não há dúvida de que os Hicsos do Egito são o mesmo povo que os hititas, ou povo intimamente relacionado com eles. Hogarth conclui: a opinião seguinte, porém, pode em parte esclarecer o assunto. É possível que alguns governadores e príncipes hititas fossem de origem semita, mas bem identificados com a promoção da cultura hitita, ou que houvesse povos de distinta cultura hitita cujos nomes e linguagem fossem semitas. A Enciclopédia da Bíblia declara que os primitivos hititas da Anatólia procediam do país Ati, de onde vem o nome Itéia. Esses são os autênticos hititas, hoje conhecidos como proto-hititas. Invasores indo-europeus entraram na Anatólia, dominaram tudo e implantaram sua cultura e também assimilaram algo dos aborígenes. Reis. Pouco ou nada sabemos dos primitivos reis dos hititas. Atuzio I, 1650-1620, marcou a expansão imperialista. Suas fronteiras se alargaram e seus exércitos cresceram. Subjugou a Síria e alcançou Alepo. Mursilis, 1620-1590, venceu Babilônia e dominou a política no Oriente Médio. Egito e Mitanni uniram-se e investiram contra os hititas, enfraquecendo sobremaneira este grande império. O novo império desaponta com Suppiluliuma, 1380-1340. Esse monarca fez aliança com o Egito. Um dos filhos de Suppiluliuma era pretendente à mão de uma princesa egípcia. Quando se dirigia ao Egito para realizar o casamento, desapareceu misteriosamente. As suas potências se hostilizaram. Muvatali, filho de Suppiluliuma, dirigiu a Batalha de Cádiz contra o Egito. Ramsés II voltou derrotado dessa batalha, mas ordenou que celebrassem a vitória contra os hititas em lápides nos templos de Luxor e de Ábidos. Hattusili III, 1275-1250, teve sérios confrontos com Ramsés II. Os registros desses episódios estão gravados no Ramesseum Karnak. A versão hitita foi descoberta em Boghazköy. Ramsés II acabou se casando com uma notável princesa hitita. Depois de Hattusili III, reina Tutalia IV, 1250-1220. Nesse tempo, a Síria, com Tukulti-Ninurta, arrasou o reino Mitanni e atacou sucessivamente os hititas. O rei Telepino, 1480, foi o grande legislador hitita. Existem algumas afinidades e semelhanças entre esse código e o de Hammurabi, bem como o de Moisés. Língua. No Império Hitita, nada menos de 8 línguas diversas já foram identificadas. Entre elas estão o acádio, o hurrita,
o levita e principalmente o hitita de origem indo-europeia. A maior parte de seus monumentos históricos e literários foi escrito em cuneiforme. Alguns, porém, foram gravados em hieróglifo. Uma inscrição bilíngue em hieróglifo hitita e fenício foi descoberta em Karatepe, na Cilícia, e ajudou decisivamente a decifrar a língua dos hititas. Região. Os primitivos hititas adoraram Aruína, deusa do mar e da vida cotidiana. Os indo-europeus introduziram Vuru-Zemu, deus do sol, Telepino, deus da vegetação, Apaliuna, o Apolo hitita, Cubaba, deusa dos montes. Aceitaram nos seus templos os santuários deuses dos mitânios, dos sumerianos e dos acadianos. Sacrificaram animais, dedicavam-se à astrologia, à magia e às adivinhações, além de terem um complicado ritualismo fúnebre. Fragmentação do Império. Com a queda do Império Hitita, 24 cidades-estados surgiram em lugar do poderoso reino. Na Síria, 7 cidades que se desgarraram do Império Hitita continuaram com o nome Hitita por alguns séculos. Seus governadores eram chamados de reis hititas. Ramate, nas margens do Orontes, e Carquemes, às margens do Eufrates, também vieram dos hititas. Na região entre o vale da Mesopotâmia, avançando para o leste e abrindo o leque para o país dos hititas, aparecem na Bíblia cidades ou pequenos reinos, cujos nomes nos causam certa confusão. Citando e descrevendo algumas, creio que nos ajudará a melhor interpretar a palavra de Deus. Ramate. No hebraico temos Ramate, que significa fortaleza ou cidadela. Plantada às margens do rio Orontes, numa das principais rotas comerciais que levavam ao sul da Ásia Menor, identificada hoje com a Ramate da Síria, a 52 quilômetros de Homs, ao norte do Monte Hermon. A origem dos Amateus, segundo Gênesis 10:18, vem dos Camitas. O rei Toi de Ramate era amigo de Davi e enviou-lhe presentes. 2 Samuel 8, do 5 ao 10. No reinado de Salomão, Ramate ficou sujeita a Israel, libertando-se após a morte do famoso filho de Davi, 2 Reis 14:28. Em 720 a.C., Tiglat-Pileser III impôs tributo a Ramate. No mesmo ano, Sargão derrota-a na Batalha de Carcor. Mais tarde é anexada à Síria e depois dominada pelo helenismo, passando a ser conhecida com o nome de Epifaneia. Foi exatamente em Ramate onde Jonatas Macabeu conteve as forças de Demétrio. Iva ou Ivá, no hebraico Avá, do grego Aliá, Abá, do latim Ava. Alguns autores situam-no em território samaritano, outros em Gaza, ainda outros, por último, em Aava, Esdras 8:15. Ficava a sudeste de Homs, nas margens do Orontes, hoje identificada como Tel-Kaf-Aya. Sargão tirou o povo de Iva e o levou para colonizar Samaria. Seus deuses principais eram Nibás e Tartak. Foi um ponto estratégico nas ambições expansionistas dos assírios. Arpade, no grego Arfade, no latim Arfad. Mais que uma cidade, era uma federação política dos arameus. Situada ao norte da Síria, durou séculos, conhecida também como Bit Aguzi, nas proximidades de Alepo. Em 1931, foi descoberta uma inscrição de Sujin, alusiva à organização interna de Arpade, hoje identificada com Tel Rifiat, em 25 quilômetros ao norte de Alepo, a leste da estrada de ferro que conduz a Adana. Foi tomada em 740 a.C. pelo assírio Tiglat-Pileser III, que transportou seus habitantes para paragens distantes.
Aparece na Bíblia em 2 Reis 18:34, 19:13 e etc. Sepharvaim, importante cidade capturada pelos assírios, conforme lemos em 2 Reis 17:24-31. Pela leitura desses textos bíblicos, percebemos que ficava na Síria. Isto é confirmado pelo nome de seus deuses, Adrameleque e Anameleque. Alguns autores veem-na em Ezequiel 47:16, citada como Sibraim, que está entre o termo de Damasco e o de Ramate. Se isto se refere a Sepharvaim, segue-se que estava localizada nas proximidades de Damasco. De modo nenhum pode ser identificada como Shabi-Maraim das crônicas babilônicas, visto que esta pertence a Samaria. A tentativa de identificar Sepharvaim com Sipar na Babilônia não recebe nenhum apoio de fontes cuneiformes, visto que Sipar não tinha rei independente. Carquemes, cidade grande e estratégica dos áureos tempos dos hititas, hoje é conhecida como Jerablus, protegia os vales de Eufrates. Dista 101 km de Alepo. Nas inscrições do século XVIII a.C. aparece como importante centro comercial independente, perfilando com o mar e Alalá. Tutmés III do Egito tentou capturá-la. Foi fortaleza dos hititas por algumas décadas. Em 1110 a.C., Initezup proclamou-lhe a independência. Em 717, Sargão II derrotou seu rei Pirres e o substituiu por um governo assírio. Em 609 a.C., o faraó Neco II do Egito, através de Megido, tenta tomar Carquemes, mas é contido e derrotado por Nabucodonosor II da Babilônia. Os egípcios foram derrotados e perseguidos até Ramate. Jeremias 46:2. Escavações efetuadas em 1912 e 1914 constaram ocupações hititas de Carquemes e posteriormente babilônicas. Cádiz. Com esse nome, a Bíblia registra pelo menos 5 localidades. Cádiz Barneia, números 20.1 e 32.8. Cádiz da Galileia, Josué 12:22, 1 Crônica 6:61 e 2 Reis 15:29. Cádiz de Naftali, Juízes 4:6-11. Cádiz dos Levitas, 1 Crônica 6:57. Cádiz do Orontes situava-se na parte superior do rio Orontes, ao sul do lago de Homs e a noroeste de Ribla. É mencionada nos textos egípcios, identificada hoje com Tel Nebi Mente. Foi campo de renhidas batalhas entre hititas e egípcios que disputavam a hegemonia do Oriente Médio. Sete I do Egito derrotou os hititas. Ramsés II, filho e sucessor de Sete I, lutou desesperadamente com os hititas e seus aliados, mas foi derrotado. A cidade estratégica continuou em mãos dos hititas. Ribla, do aramaico Rabala, multiplicar, é mencionado em Números 34:11, fica em Sefã e Aim, nas proximidades do Mar da Galileia. A outra Ribla ficava no país de Amate, onde o faraó Neco II acampou durante o tempo de sua expedição contra os caldeus. Fica a 56 quilômetros a nordeste de Baalbek, ao sul de Rama, ponto estratégico na rota Egito-Eufrates, com imensas florestas e fartura de alimentos. Neco escolheu esse lugar para enfrentar os babilônicos. Nabucodonosor II derrotou os egípcios em Carquemes e Ramate e estabeleceu seu quartel-general em Ribla. Foi ali que matou os filhos de Zedequias e vazou os olhos do rei judeu. Jeremias 52:10-11. James Adams declara: as evidências sobre os hititas foram encontradas nas escavações arqueológicas em Megido, Bet-Sean, Tiberíades e Jerusalém. Marcas espalhadas aqui e ali nas cidades palestinas atestam o fato
de que o hitita não era estrangeiro nessa terra de sua conquista e adoção. Todavia, a coisa mais importante acerca de todas estas descobertas modernas é que elas fortalecem o testemunho das narrativas do Antigo Testamento. Contudo, até anos recentes, faltava uma disposição séria da parte do cristianismo liberal para não lidar com essas referências como se elas fossem contos legendários. Era rudemente asseverado que um povo tal como o hitita nunca existiu. O fato de que nenhum historiador antigo tratava dos negócios hititas, que os anais de tal povo não existiu, exceto as notícias acidentais do Antigo Testamento, era prova suficiente para que os relatos bíblicos não merecessem confiança. A Bíblia, porém, continuou a falar com autoridade a respeito dos antigos hititas e seus contemporâneos. A Bíblia tinha razão, senão comprove com a colossal obra O Segredo dos Hititas, de C.W. Ceram. A Síria, a Mesopotâmia, foi habitada ao sul pelos sumérios e ao norte pelos acádios. Séculos mais tarde, o norte foi ocupado pelos assírios e o sul pelos caldeus ou babilônicos. Não vamos aqui tratar de assírios e babilônicos. Se fizéssemos isso, teríamos um livro de história muito volumoso. Nosso propósito é conhecer a geografia da Mesopotâmia, suas sucessivas ocupações, assim como as condições gerais desse povo para interpretarmos mais corretamente a palavra de Deus. A região da Mesopotâmia foi alvo de nossas considerações no capítulo anterior. Acompanhamos o progresso e a civilização dos sumerianos e a sua decisiva contribuição ao mundo em geral. Vimos com as provas da ciência arqueológica, particularmente a sumeriologia, que o berço natal da humanidade não foi o Vale do Nilo, mas o da Mesopotâmia. O patriarca Abraão, o homem quem Deus chamou para nele começar um povo, uma nação, uma revelação particular e para dar ao mundo em todas as épocas o conhecimento de um só Deus, nasceu em Ur dos Caldeus. Ele era filho dessa refinada civilização. Depois que Abraão deixou Ur dos Caldeus, habitou em Harã por fim, a mão do Todo-Poderoso conduziu a Canaã. Os descendentes de Abraão, bem como os assírios e caldeus, continuaram a manter, através dos séculos, relações de amizade, intercâmbio político e às vezes até militar. É verdade que Israel se confrontou com os assírios e caldeus, e é verdade também que Deus usou a Síria como vara para açoitar Israel, o rei do norte, que entrou na noite escura da idolatria e do pecado. Depois Deus usou a espada babilônica para disciplinar a idolatria e rebelde Judá. Faremos considerações rápidas sobre a Síria e depois Caldeia, o suficiente para entender a Bíblia no que diz respeito a Israel e Judá. Nome: o hebraico grafa Assur, Eres, Assur, o grego Assur ou Azou, o latim Assíria, Assur. Assur é o nome da cidade. Nos tempos áureos deste povo, Assur designa o reino todo. A Enciclopédia de la Bíblia diz não existir um nome para o país da Síria, a não ser o de Subartu. Na tradição babilônica, Subartu designa a região entre o Tigre e os Montes Zagros, incluindo geograficamente a Síria. Devemos distinguir entre Assur, cidade, e Assíria, país. No Antigo Testamento, Assur se refere à cidade, também ao país, e algumas vezes até ao império, isto até mesmo nos profetas. Geografia. Ao princípio, Assur não passava de uma nesga de terra perdida entre povos circundantes no norte da Mesopotâmia, mas para o oriente, isto é, próximo ao rio Tigres, territorialmente a Síria não teve fronteiras definidas. Seus limites flutuavam ao sabor de suas vitórias e derrotas. Nos dias de esplendor, a Síria ocupou uma área que ia do norte da atual Bagdá até as imediações dos lagos Van e Urmia. Na linha do leste-oeste, ia dos Montes Zagros até o vale do rio Abur. Por sua posição geográfica e pela fertilidade do seu solo, a Síria estava sujeita à invasão frequentemente de nômades e montanheses do norte e do nordeste. A cidade de Assur floresceu à margem direita do grande rio Tigre,
que no hebraico é Hidekel, Gênesis 2:14. No sumeriano é Idigna, no persa antigo Tigra e no grego Tigres. Foi fundada no alvorecer do terceiro milênio a.C. Sua capital foi transferida para Nínive, à esquerda do Tigre, defronte da atual Mosul. Depois foi para Calu e Calá, de Gênesis 10:11. E hoje é Nimrod, 40 quilômetros mais ao sul, passando a Khorzabá, Dur Sarruquim, ou mais ou menos 24 quilômetros de Mosul. Retornou por fim a Nínive, que foi coberta de glória pelas vitórias retumbantes de seus ex-generais. A história da Síria segue a trajetória que começa em 5000 a.C. e vai até 614 a.C. Em Assur, Nínive e Calá desenterraram-se cerâmicas dos períodos de Hassuna, Samara, Elaf e Ubaid, 5000 a 3000 a.C., de acordo com Gênesis 10:10-12. Assur deu origem a Nínive, Calá e Helbot-Ir, fundadas por imigrantes babilônicos. A origem dos assírios é ainda assunto debatido, mas está fora de toda dúvida de que os sumérios estiveram presentes em Assur desde 2900 a.C., influenciaram a língua e a cultura dos assírios. A Síria, que ficava ao norte da Mesopotâmia, é conhecida também como Acade. Sargão, 2350 a.C., foi um dos primeiros reis de Acade. Ele estabeleceu a nova capital em Nínive. Uma inscrição alusiva ao fato foi encontrada em Amar-Suém, em Ur, datada de 2040. Após a queda de Ur pelos amorreus, Acade conquistou sua independência. O primeiro rei desse período foi Sanzi-Adad I, 1803-1781. Os filhos desse monarca reinaram em Mari até ser capturada por Hammurabi da Babilônia. Com a influência ascendente de Mitânios e Hurrianos no Eufrates Superior, o progresso assírio declina com a entronização de Assur-ualit I, 1365-1330. A Assíria começou a ascender novamente e recuperou sua grandeza. Assur-ualit trocou correspondência com Amenófis IV do Egito. Burna-Burias da Babilônia interferiu entre os dois reinos e causou sérios prejuízos tanto à Síria como ao Egito. As rotas comerciais com o norte foram reabertas graças ao declínio dos mitânios. Também foram recuperados territórios do norte até Carquemes durante o reinado de Arik-Den-Ili e de Hadad-Nirari I. Salmanasar I, 1274-1245, fez constantes incursões dos Hurrianos. Calá foi reconstruída neste tempo. O filho de Salmanasar I, Tukulti-Ninurta I, 1244-1208, além da Síria por 7 anos, reinou também em Babilônia. Assassinado por seu próprio filho Assur-nadinapli, Babilônia sacudiu o jogo assírio. Sob o reinado do Tiglat-Pileser I, estendeu os domínios assírios até o lago Van e recebeu tributos de Biblos, Sidom, Arvad, guerreou com tribos arameias. Novo Império Assírio, de 932 a 612 a.C. O novo Império Assírio surge com o famoso e temido guerreiro Assur-Dan II, 932-910. Ele fez grandes conquistas e preparou as bases para o poderoso império que começou a surgir. Na sequência vieram, primeiro, Hadad-Nirani II, 909-889, combateu os povos montanheses do norte e a noroeste e os amorreus do ocidente. Número 2, Tukulti-Ninurta II, 888-884, continuou o trabalho de seu antecessor, guerreando povos ao derredor da Síria. Terceiro, Assurbanipal II, 883-859, foi famoso guerreiro, grande administrador e diplomata. A Síria voltou ao seu esplendor de outrora.
Povos vizinhos pagaram-lhe tributos. A Síria enriqueceu, não teve coragem de atacar a Babilônia, nem Urartu, nem Arã. Transferiu a capital para Calá. Glorioso feito comemorado com um banquete que durou meses e contou com 69.574 convidados. Quarto, Salmanasar III, 858-824, combateu os arameus e os povos de Urartu, combateu os sírios e sem dificuldades chegou até Iruluni, em Ramate Ben-Hadad, da Síria, e outros reis, incluindo Acabe de Israel, se uniram e travaram a batalha de Carcar contra a Síria. Nessa guerra, Salmanasar levou a pior e foi obrigado a voltar à sua terra. Refez-se da derrota, fortaleceu-se e em 841 ameaçou Cilícia e Síria, bem como Israel no tempo de Jeú, sujeitando atributos a esses três reinos. Número 5, Haddad Nirari III, 809 e 872. A Síria entra em decadência e Haddad Nirari III aproveita para alargar os territórios na parte setentrional da Síria. Alguns destes territórios ofereceu-os a Urartu, que, por sua vez, os passa a Jeroboão II de Israel. O Império Universal da Síria. A Síria se fortalece com dinheiro e homens de guerra. Consolida o reino internamente, toma posição com os vizinhos e agora está pronta para se tornar a superpotência mundial. Eis os reis que lançaram as bases deste grandioso império e o consolidaram. Tiglat-Pileser III, 745 a 727, reorganizou o país, preparou grandes exércitos com armas modernas, lutou contra os arameus da esquerda do Tigre e os derrotou. Venceu também o reino de Arartu e o dos Medos. Enfrentou a Síria em sucessivas batalhas. Em 743 subjugou Rezim, rei da Síria, 2 Reis 15:37, e Menahem, 2 Reis 15:14-23. Rei de Israel, protegeu Acais contra a aliança sírio-israelense. Chegou a destruir Damasco, 2 Reis 16, 7-9. 2. Salmanasar V, 726-702, filho de Tiglat-Pileser III, invadiu Síria e Palestina. Assediou Samaria durante alguns anos até sua rendição total em 722. Sargão II rebela-se contra Salmanasar V e passa a reinar. Salmanasar toma Samaria, 2 Reis 17:5, e transporta para o exílio 27.000 israelitas. Sargão destrói Arartu, luta encarniçadamente contra a Babilônia e proclama-se rei de Babel, com o nome de Assur-Marduk-Nabu. Considera-se rei da totalidade. Estendeu seus domínios do Golfo Pérsico até Urartu, Capadócia, Cilícia, Chipre e Elã, o Mediterrâneo Médio, sul da Palestina e alguns países árabes. Funda uma nova capital e lhe chama Dur-Sharukin, Khorzabá, inaugurada em 707. 3. Senaqueribe, 704 a 681. Sua maior preocupação foi manter as conquistas de Sargão II, Síria e Palestina no ocidente e Babilônia no sul, instigadas por Egito e Elã. Rebelam-se contra a Síria. Senaqueribe domina a Babilônia com uma ação político-diplomática. Os países do Mediterrâneo separam-se da Síria e unem-se ao Egito. Em 701, Senaqueribe enfrenta uma coligação fenício-filístia, em que figura o rei Ezequias de Judá. Senaqueribe consolida seus domínios ao longo do litoral palestino, contudo, não consegue tomar Jerusalém. Toma a fortaleza de Ecrim. Depois disso, concentra suas forças para invadir o Egito. Enfrenta Tirraca no Egito numa sangrenta batalha em Mênfis. Vence Tirraca, deixando grande despojo para os assírios. Sitia Jerusalém ao voltar vitorioso do Egito. 2 Reis 18, 7. Blasfemou contra o Senhor Todo-Poderoso, zombou de Ezequias e dos seus exércitos, humilhou os judeus. Deus operou em favor de seu povo e 185.000 soldados de Senaqueribe amanheceram mortos nos arraiais assírios. Envergonhado e humilhado, fugiu para sua casa. Quando adorava no templo do seu Deus,
Dois filhos seus, Adrameleque e Sarezer, o mataram, 2 Reis 19, 35 e 37, e depois fugiram para a terra de Ararat. Em seu lugar reinou Esar-Adom. 4. Esar-Adom teve um curto e acidentado reinado, nada fez ou quase nada. 5. Assurbanipal, 668 a 627, Tirraca do Egito fugiu para Tebas, 667. Seu filho Tanutamon recupera o delta. Assurbanipal volta ao Egito, ataca, destrói e saqueia Tebas, 663. Está em Naum 3, do 8 ao 10. Com o apoio dos líbios, Pisamético II expulsa os assírios do Egito. A Síria começa a temer Babilônia, Média e Pérsia. Últimos dias da Assíria. Assur-etil-lanir consegue conter as ambições bélicas dos medos. Pisamético luta agora ao lado da Síria. Nessa época, a Babilônia ressurge avassaladora e terrível com Nabopolassar. Os medos continuam hostis aos assírios. Em 614, Siachiares, rei da Média, toma Assur, exilado pelos caldeus. Nínive, Calá e outras importantes cidades assírias são arrasadas. O príncipe assírio Assur-Abalite foge para Arã, último baluarte do Império Assírio. Em 609, pela ação conjugada de babilônios, medos e citas, Nínive rende-se apesar do esforço de Faraó Neco, que lutou ao lado dos assírios. Naum 1:3. Depois de destruída, Nínive dormiu no seio da terra por mais de 2 milênios. No século XVIII, franceses e ingleses a escavaram e seus monumentos voltaram